A gente não escuta com o ouvido, a gente escuta com o cérebro. E a culpa não é do envelhecimento em si, mas das coisas que não foram corrigidas. Essa palavra que chega a me dar um nervoso. Eu virei no lado e tudo isso, aí eu fiz isso. Então, Olha, essa é boa, viu? Pegue isso. e é por isso que ele escuta, mas não entende. Porque ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Você sabe que cada não vai entender nada. É resolver para viver bem. Bem-vindos ao segundo episódio do Pod Alice. Aqui é o podcast patrocinado pela Clínica Alice e nossa missão é levar a geriatria para o mundo. Hoje eu estou com a doutora Raíssa Albuquerque, ela é otorrinolaringologista pela USP São Paulo, minha amiga, e está aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre as questões dos problemas auditivos que acometem ali o pessoal na terceira idade. Então, Rá, conta um pouco para mim. A gente estava aqui nos bastidores falando sobre o impacto da perda auditiva no idoso e assim, que não é só questão da saúde auditiva, é o impacto global disso. Sim. Então, eu acho que a gente poderia começar com um caso clínico de como que geralmente essa pessoa chega, né? Muitas vezes vai chegar ali para mim no geriatra. Então, uma senhora de 70 anos que ela me fala assim, doutora, eu escuto, mas eu não entendo. Esse é um clássico. É um clássico. E aí, quando a gente vai pedir audiometria, a gente vê que tem uma perda da audição, especialmente nas frequências, como que é? Frequências agudas, isso, que está relacionado à presbiacusia. Isso. E aí, Rá, me fala então um pouco sobre essa situação. Como que funciona, o que a gente identifica, o que a gente faz. Primeiramente, eu queria agradecer por você ter me chamado aqui para mim aqui hoje, né? A Clínica Alice é um sonho para você, que eu vi você ter e você construir, e eu acredito muito nesse projeto. Inclusive, a Raíssa, ela é otorrino parceira aqui da clínica, tá certo? Então, sempre que a gente precisa de otorrino, ela é a nossa referência e vem atender aqui. Eu que agradeço a sua participação. Então, você falou assim, é muito, muito comum mesmo. Acho que as duas coisas mais comuns que chegam para mim como otorrino uma é essa, doutor, eu escuto, mas eu não entendo. E outra situação é aquele idoso que é levado pelo familiar. Que o idoso em si não tem a queixa de falar que não escuta bem, mas todos os familiares ao redor visualizam essa situação, né? E isso também tem relação com o isolamento social. Mas como que percebe? É gritando para o paciente poder ouvir, que a gente sabe que nem é a melhor estratégia é gritar. Confunde não às vezes, Exato. Então, a TV que está muito alta, perguntar várias vezes a mesma coisa, tem que acender o sinal de alarme. A pessoa fala uma coisa, ele entende outra, ou então fica pedindo para repetir várias vezes. Até que a pessoa desiste, assim, tudo bem, não vou ouvir, não vou entender, e aí começa ali questões de isolamento social, né? Prefere se isolar do que passar pela situação de ficar, repete, fica achando que está incomodando a pessoa, então fica até mesmo com vergonha. E aí o paciente, ele tende a se isolar, ele tende a procurar não interagir mais com outras pessoas, porque não quer passar por essa situação, né? Mas voltando um pouco ao que tu falou do eu escuto e não entendo, por que isso acontece, né? É como você falou, a perda auditiva neurosensorial, que é a mais relacionada à idade, né, que é a presbiacusia que a gente chama, ela acontece ali, começa nas frequências mais agudas da fala. E aí a gente tem uma que eu gosto muito de mostrar ao paciente para explicar por que isso acontece, que é a banana da fala, né? Que é onde vai localizar as vogais, os consoantes e nas frequências de cada uma. E aí você vê que nas frequências mais agudas da fala, você não vai ter tanto impacto nos sons do dia a dia, mas, por exemplo, as consoantes, principalmente, elas estão ali nas frequências mais agudas da fala. Então, o paciente, ele tem problema de escutar aquela consoante. E quando a gente fala, a gente enfatiza mais nas vogais. Então, junta tudo. A gente não enfatiza tanto nas consoantes e o paciente tem uma dificuldade naquelas frequências ali. Então, ele confunde muitas palavras. Ele entende as vogais e o som das consoantes, ele tenta encaixar mais ou menos pela situação social. E aí, por isso tenta adivinhar o que está sendo falado. E aí, por isso que ele escuta, mas não entende. Mas aí, às vezes, na maioria dos sons, ele vai ok. Mas nos sons mais agudos, ou por exemplo, a voz da mulher e a voz da criança, elas também têm esse som mais agudo. Então é o avô que começa a não entender muito bem o que o neto está falando, ou o que a esposa está falando. Isso também pode se apresentar desse jeito. E qual o impacto de não ouvir bem
qual é o impacto que isso traz para o indivíduo, para a pessoa? O fato de não ter uma audição realmente boa e o porquê que a reabilitação auditiva seria importante. Sim, então primeiro a gente já conversou, né, que é o isolamento social. O paciente que não escuta bem, ele acaba evitando situações sociais, principalmente porque isso também impacta, principalmente quando tem ruído de fundo. Então, se você está num local público com muita gente, você vai ter mais dificuldade ainda de entender o que a outra pessoa está falando. Então, o paciente fez, porque eu vou sair de casa, eu saio de casa, eu não vou entender nada. Então, isso piora o isolamento social. E é uma via de retroalimentação, eu falo. O paciente que se isola, a familiar não percebe que ele não está escutando bem. E ele deprime. Deprime também. E aí vai levando a uma situação onde ele deprime, ele fica mais em casa, aí ele se alimenta pior, ele não faz exercício, ele fragiliza e vai ficando aquela espiral da fragilidade realmente que se a gente não interrompe, o paciente, ele, como eu posso dizer, ele realmente perde função, perde qualidade de vida e tem um envelhecimento que a culpa não é do envelhecimento em si, mas das coisas que não foram corrigidas, não foram feitas e poderia ser melhor, né? Acaba sendo um envelhecimento não tão satisfatório como poderia ser. É que as pessoas acabam caindo naquela, né? Isso é normal do envelhecimento, isso é normal da idade, é normal da idade. Mas assim, é normal a gente ter uma presbiacusia, é normal. Normal, sim, é uma evolução, é esperado. Mas não é uma coisa que a gente não pode fazer nada a respeito e que não vai ter um impacto negativo, né? Sabe o que eu percebo? Que às vezes alguns otorrinos, talvez mais idosos também, da geração passada, às vezes não indicam a prótese auditiva, como se não fosse algo realmente relevante. Sim. E a gente sabe, tem milhões de estudos mostrando aí, que o idoso que não escuta bem, além de tudo que a gente falou, ainda favorece processos demenciais. Sim, com certeza. Então, vamos supor que ele fosse desenvolver uma demência só com 90 anos, desenvolve com 80 porque não corrigiu determinadas situações, entre elas a questão da diminuição da acuidade visual, da acuidade auditiva, que é a hipoacusia. O que acontece, assim, que isso é tão comum? Da hipoacusia? Não, de ir no otorrino mais antigo e dizer, não precisa. Mas eu acho que é isso, eu acho que é aquela sensação de que não vale a pena investir nessa área do cuidado do idoso. Mas é um otorrino, então será que ele ficou talvez desatualizado? O que será que aconteceu? Eu acho que eu não sei se a pessoa ficou cansada de tentar mudar aquilo. Eu, sinceramente, não consigo entender, sabe? Porque, pra mim, vale a pena. É o que eu falo. Eu prezo muito pela autonomia dos meus pacientes. Então, seja da parte da reabilitação auditiva, cirúrgica, de tudo, eu sempre deixo bem claro que o meu papel como médica é passar as informações para eles. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, em relação à demência, em relação ao isolamento social, depressão, tudo isso eu deixo bem claro para o paciente, para ser uma decisão dele se ele vai usar o aparelho ou não. A gente tem muita resistência, né, por parte dos pacientes em fazer reabilitação auditiva. Tem, especialmente porque antigamente o aparelho era enorme. Mas conta um pouco dos aparelhos atualmente. Hoje em dia a gente tem diversos tipos de aparelho, né? Tem aquele que é por fora da orelha, tem aqueles que são intracanal, que é só aqui dentro da orelha, que são bem discretos. Quando a gente vai escolher o aparelho do paciente, o audiologista, que geralmente é o pessoal da fonoaudiologia que trabalha, eles vão levar em conta tanto o tipo de perda do paciente, que também não é todo o aparelho que pode para qualquer pessoa, qualquer tipo de perda que vai ajudar. Também vão levar em conta a destreza do paciente. Então, o paciente tem que conseguir colocar o aparelho, ajustar o aparelho sozinho. Ou ter alguém que faça isso para ele. Ou ter alguém que faça isso para ele. Mas hoje em dia a gente tem aparelhos muito discretos e a gente trabalha sempre com tentando mudar a cabeça do paciente, de não pensar tanto assim na estética. Claro, a estética é super importante. Mas não dá nem pra ver. Não. Eu recebi uma paciente esses dias aqui. Eu fiz, mas você não tá usando aparelho? Tô sim, doutora. Olha aqui. Eu fiz, não é possível. Ela com cabelo curto e eu não tinha visto, de tão discreto que é. Até os retroauriculares, tem uns que são bem pequenininhos, assim, que não dá pra ver quase nada. Que são intracanal, que você... Justamente isso. Várias vezes eu tô na minha prática, eu sou otorrino, então eu olho a orelha das pessoas. E aí a pessoa, não, doutora, deixa eu tirar meu aparelho antes. Eu fiz, nossa, eu nem vi que você tava de aparelho. Então, sabe? Eu acho que esse problema estético ele foi superado. Mas muitas vezes é uma questão de assim... doutora, eu acho que eu não preciso. Como se fosse um sinal de ser velho usar o aparelho. De capacidade. De capacidade. Mas, assim...
Se eu puder dar um conselho a vocês, vocês tiverem uma redução de perda auditiva, por favor, reabilite a sua audição. Isso vai fazer com que você viva mais, viva melhor, seja uma pessoa independente, tenha autonomia por mais tempo. E aí, a partir de qual grau de perda auditiva seria interessante colocar o aparelho? Isso é qualquer grau? Como que é? Pelo SUS, tem um limiar, né, de 40 decibéis. Mas, na prática, a gente avalia muito mais o impacto que aquilo ali tem na vida do paciente. Então, por exemplo, a gente tem graus de perda auditiva que, quando você vai fazer a média lá do limiar do SUS, vai dar boa, mas que o paciente tem queixa no dia a dia de eu escuto, mas eu não entendo. E sabendo que tudo isso pode levar a prejuízo social, a demência, a depressão, a gente acaba indicando aparelho auditivo. E a gente tem alguns tipos de aparelho auditivo que a gente chama de adaptação aberta, que eles são super bons também para pacientes que não têm uma perda severa. Então, o fato de a gente ter diferentes tipos consegue muito mais associar o grau de perda e a queixa do paciente. Exemplo, zumbido também. Nossa, é um clássico. Agora você falou, ai, doutor, eu tenho um zumbido aqui. Quando não é depressão, que muitas vezes depressão e ansiedade pode dar Com zumbido, certeza. tá relacionado muitas vezes a algum grau da perda auditiva. E aí? Algum grau da perda auditiva. E muitas vezes o aparelho auditivo, ele consegue ajudar nisso. Existem até alguns aparelhos auditivos que eles emitem sons, ruídos, que eles acabam ajudando no mascaramento, a habituação do paciente com aquele zumbido. Sério? Eu não sabia que é isso. Eu sei que tem essa questão da gente distrair. Ai, deixa um sozinho do lado, deixa não sei o quê. Isso. Mas o próprio aparelho pode fazer isso. O próprio aparelho auditivo, ele pode ajudar no tratamento eficaz do zumbido, sim. Mas o zumbido, eu costumo falar para meus pacientes, a gente não escuta com o ouvido, a gente escuta com o cérebro. Então, essa é boa, viu? Pegue isso. eu falo muito isso para meus pacientes. Porque às vezes a gente está no ambiente, tem um barulho chato de um ar-condicionado, de um ventilador, que você não está nem prestando atenção. Mas se alguém falar, nossa, que barulho chato, aí você vai começar a prestar atenção naquilo. E o zumbido é a mesma coisa. Eu tinha um paciente com um grau de perda bem grave, assim, e ele dizia, doutor, é engraçado. Quando eu vou para minha fazenda no interior, que é bem silencioso, calmo, meu zumbido some. Ele tá focado em outras coisas. Ele tá relaxado. E os pacientes geralmente notam isso. Quando eu falo, como você está estressado? Cansado? Seu zumbido não aumenta? E o paciente, nossa, é verdade, doutora. Então tá muito relacionado com essa parte psicossocial também, sabe? Do paciente. Mas o aparelho auditivo, inclusive o paciente que tem pouca perda auditiva, ou então é uma frequências mais agudas, até frequências muito agudas, elas podem causar o zumbido. Então o aparelho auditivo também é uma opção de reabilitação nesses casos. Outra coisa que eu também gosto muito de falar para meus pacientes é que o cérebro é como se fosse um músculo. Se a gente não usa, ele atrofia. Sim. E existem estudos também que falam que a perda de audição, né? Você fala que você não escutar. Não está usando, não está identificando os sons por completo. Você tem atrofia em certas regiões do córtex cerebral. Gente, não tem preconceito não. O negócio assim é resolver para viver bem. É uma coisa assim, que eu sou apaixonada por reabilitação auditiva, porque quando o paciente usa e consegue usar, muda muito. Até a questão do idoso, falando em questão de acidentes mesmo, né? Isso. O paciente que não escuta uma buzina, que não escuta uma campainha, que não escuta alguma coisa, ele está mais propenso a ter acidente, até para localização também. O paciente, a gente precisa escutar dos dois ouvidos para se localizar. E hoje em dia, Andressa, a gente tem aparelhos maravilhosos, que mesmo que só tenha uma perda auditiva no ouvido, ele joga o som pro outro ouvido e você fica com essa audição biaural, assim. Você consegue ouvir dos dois lados. É bem legal. Olha isso. Então, é coisa aqui que eu nem sabia, tá vendo? Eu tô aprendendo. A tecnologia é ao favor do ser humano. Então, toda tecnologia, eu acredito que ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Depende de quem vai usar ali e o que ela tá querendo. Então, os aparelhos, eles realmente ajudam muito. E aí eu queria te perguntar, em relação a perdas leves, eu percebo que tem alguns pacientes que mesmo com perdas leves, eles têm a queixa do zumbido ou a questão do incômodo de estar repetindo as coisas. Então, mesmo em perdas leves, tem o benefício de se tratar. É isso. Se o paciente tem queixa, assim, se ele não tiver uma queixa auditiva muito clara de, não estou escutando bem, mas eu vejo que ele tem um zumbido por causa de uma perda ali em agudos e tudo mais, eu tento outras estratégias para o zumbido dele. E vou acompanhando com a audiometria anual para a gente ver o ponto de entrar com o aparelho auditivo. Certo. Mas mesmo em casos muito leves,
que tem uma queixa muito grande dos ouvidos, que eu já tentei outras coisas, eu encaminho para tentar essa parte que eu falei do mascaramento, do zumbido contínuo e o aparelho auditivo. E a maioria dos lugares do aparelho é bem legal, que eles oferecem a opção de testar o aparelho antes de comprar. Então o paciente consegue testar, consegue ver se aquele aparelho ajuda ele, se ele gostou de usar aquele aparelho, e aí então fazer. Perfeito. E existe essa questão da gente usar só de um lado ou tem que sempre usar dos dois? Se a perda auditiva for de um lado maior do que do outro, às vezes usar dos dois pode incomodar. Então, tem pacientes, sim, que tem indicação de reabilitar um lado só. Agora, a gente sempre tem que estar atento, né? Porque perda de audição unilateral ou pior de um lado do que do outro é um sinal de alarme e a gente precisa investigar outras coisas, né? A gente acaba comprometendo com alguns exames de imagem. O que poderia ser que compromete um lado, mas não compromete o outro de forma simétrica? O mais comum é o neurinoma de acústico, né? O chivanoma. Então, a gente faz uma ressonância, geralmente, desses pacientes, para poder ver se tem ou não. Mas é um tumor benigno da tumor parte benigno. Auditiva. Isso, que geralmente é um crescimento muito lento ao longo dos anos. Mas tudo é custo-benefício também, né? Então, já vi pacientes que chegam para mim com 93, 95 anos, que tem uma... Que não vai fazer sentido. Que tem uma discreta. Eu prefiro acompanhar com audiograma, e se eu ver que tem uma coisa mudando muito rápido, uma perda muito rápida, e aí sim, do que fazer um exame logo de cara. Perfeito. A gente sabe que não existe assim uma triagem sobre faz audiometria para todo mundo. Então, talvez o médico, principalmente o médico que está ali no dia a dia clínico, né? Seja o geriatra, o médico da família, outros médicos que atendem idosos, ficar atentos e perguntar ativamente sobre essas queixas, né? E não só você acha, mas a família também acha, que é como eu te falei, às vezes o paciente... Pra ele escuta normal. Da maioria dos casos. Aí a família chega, não, ele não tá gastando nada, não fala, não escuta. Mas o paciente, então também, ó, assim, você escuta bem. Mas alguém da sua família fala que você não tá escutando bem? Porque às vezes o paciente em si e... São perguntas-chave, né? Mas alguém já falou? É igual aquele negócio da bebida. Eu bebo tranquilamente. Mas alguém já falou que você bebe muito? Sim, exato. Porque o paciente às vezes não tem a autopercepção. Certo. Outra coisa que eu vejo muito na otorrino, na geriatria, é a questão de tontura. E aí, gente, isso dá um dia todo falando, mas vamos tentar... É complexo, mas vamos tentar trazer aqui o que realmente importa, né? Porque é muito comum o paciente dizer, tenho labirintite, tá tomando betaestina labirin há 1000 anos, não resolve. Sim. E muitas vezes, impregna, o paciente começa a desenvolver sintomas parkinsonianos de rigidez, tremor, por estar tomando um remédio errado há tanto tempo. E para ele é labirintite. Então, quando a gente fala sobre tonturas, o que a gente tem que ver, Rá? Como você falou, essa palavra labirintite chega a me dar um nervoso. Dá um arrepio. Porque a labirintite, existe uma doença chamada labirintite, mas é uma inflamação da orelha interna, dos canais semicirculares, da cóclea, causada por uma infecção de ouvido. É um quadro super grave, que o paciente tem uma tontura grave, agudo, o paciente tem uma tontura grave, tem perda de audição, zumbido, precisa ficar internado tratando. Só que popularizou a palavra labirintite e as pessoas acham que muita gente acha mais fácil falar que é só uma labirintite do que investigar a tontura. Porque tontura, como você falou, é um mundo de coisas. Dá muito trabalho. Existe tontura da parte do otorrino, do neurologista, do geriatra, do cardio. Então, assim, tontura pode ser tudo nessa vida. E é importante a gente investigar essa tontura e não só aceitar que vários pacientes chegam pra mim, doutora, eu tenho labirintite, eu já tomei betestina. Tem uma pergunta-chave, assim, na geriatria, que é, essa tontura é na cabeça ou é nas pernas? É uma tontura que roda ou é um desequilíbrio? Sim. Então, a gente vai conseguindo triar. E eu acho que algo que a gente tem que prestar muita atenção é se é uma tontura realmente aguda. O paciente estava bem e deixou de estar. Então, aí a gente, muitas vezes, tem que excluir coisas graves, né? De repente, tem alguns tipos de AVC. AVC de tronco, cerebelar, tudo isso pode dar. Que pode causar tontura. E através do exame físico, ele é mais sensível do que a ressonância. Então, se você tem uma tontura aguda, vai no PS, pega um médico bem informado, ele vai conseguir, através do exame físico, ver se pode ser algo de origem cerebral
ou não. E aí, das causas otorrinolaringológicas, uma muito comum é a VPPB, Sim. vertigem paroxística benigna. Então, é o que muitas vezes o paciente tem, ela também é aguda, mas eles vêm com esse termo de labirintite. Sim. Fala pra gente um pouquinho da VPPB, Raul. Então, a VPPB é muito comum em pacientes idosos, né? E não idosos, eu posso falar por mim mesma, porque eu já tive 2 crises de VPPB. Não acredito. É que é muito comum em mulher jovem, isso se repete ao longo da vida, inclusive na fase idosa. Eu tive 2 vezes. Gente! E eu era interna ainda, e eu tava dormindo na cama, e eu lembro exatamente que eu virei pra um lado e tudo cheio, eu fiz, tô com um VPPB. Olha, interna ela já sabia, tá vendo? Essa menina é boa. Fui reposicionar. Então, assim, a gente tem os otólitos, né, que são os cristais, famosos cristais no ouvido. E esses cristais podem se desprender do local que eles vão ficar, e eles ficam ali num local que eles não deveriam ficar, Eles né? estão boiando. Boiando. E é uma vertigem que ela é desencadeada pelo movimento cefálico. Então a gente tem Movimento da cabeça. movimento da cabeça, isso. A gente tem muito isso de virou para um lado, doutora, toda vez que eu viro para o lado direito, para o esquerdo, ele vai e gira, 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 para de girar. Dura alguns segundos, o mal-estar ele pode durar algumas horas, né? Você tem suas perguntas, a minha pergunta geralmente é: me fala sobre essa tontura sem usar a palavra tontura. Ah, eu também faço isso. O que é que você sente? Mas às vezes eles não não sabe. conseguem. Aí você vai direcionando, né? Mas é bom tentar. Eu sempre tento, né? Depois eu vou direcionando. Então, ele é uma vertigem quando a gente tem um movimento. Pode ser um movimento, eu estou me movimentando, ou o ambiente está se movimentando. Isso. Então, a VPPB é uma vertigem aguda. Geralmente ela é de duração de alguns segundos. Então, você vira, gira, 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 para. Você pode ficar enjoada, com mal-estar ali durando um pouco mais. mareado. Você fica meio estranho, mas a vertigem em si, ela dura alguns segundos e é desencadeada pelo movimento cefálico, né? E aí, como que a gente trata? E no idoso, tem um adendo só. Tá, no faz. idoso, ele às vezes, a apresentação não é tão clássica. Ai, gente, no idoso. É por isso que eu digo, tratar idosos não é fácil, Não. porque ele não lê o livro, porque o sintoma que ele vai ter é diferente do que a pessoa jovem tem. Me conta aí, então. Teve um que chegou pra mim assim, doutora, tô com tal tontura. Não é BBB, né? Mas fui fazer meu Dix. Quando eu fiz meu Dix, no BBB clássico. Essa é a manobra, tá, gente? O Dix é a manobra que a gente faz. A gente deita o paciente virando a cabeça e vê se tem o nistagmo, que é o movimento Isso. dos olhos. Então, apesar da tua anamnese, da tua história, não ser tão parecida com o VPPB, ao fazer o exame você Deu. identificou. Porque o idoso, ele não segue É. o livro. Muitas vezes o sintoma que ele vai ter não é exatamente o que a gente esperaria que tivesse. Exato. E assim, é porque VPBB geralmente grita na sua cara. É Uhum. VPB. E essa me enganou, né? Então, o tratamento, como a gente já conversou aqui, a gente tem a manobra diagnóstica, né? Que é o Dix. E a gente tem a manobra, que depende do canal, né? Então, Sim. Vamos tentar simplificar. no canal mais comum, que é o semicircular posterior, a gente faz uma manobra de Epley para reposição desses otólitos, né? A gente reavalia com uma semana. Eu não faço as manobras de Epley e tal, porque o que acontece, gente? A gente são 3 canais semicirculares, né? Então, a depender de onde sai o cristal, a manobra vai ser diferente. Então, se você faz a manobra errada, às vezes a pessoa fica mais tonta ainda. Isso, você pode migrar. Assim, isso também pode acontecer, mesmo acontecendo fazendo a manobra certa, né? Mas com errada aumentação, aumenta mais. Você pode migrar o otólito para outro canal, ou então eles podem impactar. E aí, quando impacta, faz o canal jam, que a gente chama, e aí é uma tontura bem chata, assim. Então, como eu estou em São Paulo e aqui eu tenho acesso Sim. a profissionais muito incríveis como a Raíssa, eu acabo orientando que o paciente procure a otorrino para fazer essa manobra, tá certo? Muitas vezes é o fisioterapeuta que consegue fazer essa manobra. É também. o fono. O fono faz, não. é. Ah, tá bom. É o Então, fono que eles fazem essa parte de reabilitação vestibular, de tudo isso. E eles fazem os exames autoneurológicos que a gente pede. São eles que fazem também. Mas quando o VPPB chega pra mim, é uma delícia, né? Porque é a vertigem mais fácil de tratar. Assim, o paciente vai te amar pra sempre. Conta um pouquinho como é. Porque é mais fácil de você identificar. Você faz um exame simples ali na hora, que já mostra o que é. Você reposiciona. A maioria dos casos, você fazendo uma sessão de reposicionamento só, já resolve. Se você tiver alguma dúvida, assim, como
o geriatra, você pode mandar para o otorrino. Às vezes a gente manda, quando a gente tem uma dúvida se é ou não é um TPM mesmo, para fazer exame, o otoneurológico, mas na maioria das vezes não precisa. O paciente deitou ali, a gente resolveu e ele volta bom. Agora, as outras tonturas, aí já é bem mais complicado, porque aí vão desenvolver, vão envolver várias áreas. E no idoso é mais complicado ainda, porque tem múltiplas comorbidades associadas, Isso. e aí fica bem mais difícil, né? Eu vejo muito que várias vezes eles vêm com a queixa de tontura e na verdade é um desequilíbrio Exato. pela perda da massa muscular e da sarcopenia que ele vai desenvolvendo lentamente ao longo do tempo. E aí quando vê ele não tem o equilíbrio mesmo, assim, o andar com firmeza. Isso faz com que ele bambeie, aí ele acha que isso é tontura. Sim. Mas o tratamento vai passar pelo tratamento da sarcopenia, fortalecimento muscular, exercício resistido, alimentação. Voltando um pouco para essa parte de comorbidades, às vezes o paciente ele pode ter tontura relacionado a condições de saúde, como colesterol alto, como o diabetes, como ansiedade, depressão. Doenças cardiovasculares também, em geral. Fala um pouquinho disso, porque são coisas que o pessoal geralmente não sabe que pode dar tontura. A gente divide assim, tontura, como eu te falei, tem 1 milhão de causas. Uhum. Causas cardiovasculares, como arritmia, hipotensão postural, que é muito comum nos idosos também. Arritmias podem dar, pressão alta pode dar também. Causas metabólicas, como diabetes, colesterol alterado, tireoide, vão dar uma tontura metabólica. Aquela tontura que o paciente fala que está pisando em nuvens. Tontura parece que eu estou pisando em nuvens. A gente já sabe que é uma tontura metabólica. Gente, isso é muito comum. O nosso labirinto, ele é muito sensível. Ele é muito sensível a tudo isso. E aí, todas as flutuações no nosso organismo, seja em relação a tônus vascular, tudo isso, ele pode causar uma tontura. Ou seja, se no seu sangue você tem um pouco mais de colesterol, um pouco mais de açúcar, se o tônus, que é essa capacidade de contrair ou de dilatar os vasos, se isso começa a se alterar, ele pode ser interpretado pelo organismo como a tontura. Uma situação de tontura. No idoso, você pegando o gancho que você falou ali da perda muscular, do desequilíbrio, no idoso eu falo do mesmo jeito que nosso ouvido envelhece, nossa audição envelhece, a gente vai perdendo a função ali, o nosso labirinto também vai envelhecendo. Então, a gente tem a perda de função vestibular, hipofunção vestibular no idoso, que vai causar muito frequentemente essa sensação de desequilíbrio. O paciente está desequilibrando também. E existe algo que a gente pudesse fazer de forma preventiva para que o nosso labirinto ele envelheça assim bem devagarzinho? Controlar essas comorbidades. Então, se você tem uma doença cardiovascular controlada, evitar, no caso também, né? Diabetes também é uma coisa bem importante da diabetes, é a perda de sensibilidade. Então, o paciente que tem uma má sensibilidade no pé, na planta do pé, ele vai ter uma dificuldade de propriocepção. A gente tem o reflexo vestibular espinhal também, está envolvido em todos os processos. Fala de forma simples para quem não for médico e estiver ouvindo. Então, assim, todas as comorbidades, elas vão levar... As doenças. Essas doenças, elas vão levar a alterações do nosso corpo. Então, o labirinto, ele sofre quando a gente tem uma diabetes, principalmente uma diabetes descompensada. Então, você fazer uma prevenção para você não ter diabetes no futuro. E se você tiver a diabetes, fazer o bom controle da doença. O tratamento, É a mesma coisa com... Tem uma insuficiência cardíaca. Tabagismo piora? O tabagismo ele piora, né? Porque o tabagismo em si, ele vai piorar toda a parte vascular do paciente. Então, ou seja, vai entupindo todos os vasos. Todo mundo se preocupa assim, vai entupir meu coração. Só que esse entupimento, que é o acúmulo das placas e ateroma, ele é sistêmico. Então, é coração, cérebro, audição, os vasos da perna, todo o corpo. A gente não é só um órgão aqui e acolá, nós somos um sistema integrado. Verdade. Fala um pouquinho sobre o que nós podemos fazer para prevenir a tontura, para que a gente possa realmente prevenir o envelhecimento acelerado do nosso sistema, né, auditivo. Tanto, como você falou, tanto o sistema auditivo, falando em audição, em perda de audição, quanto na parte do vestibular, que é da tontura em si, controlar essas doenças que a gente tem, principalmente as cardiovasculares, diabetes, colesterol, tudo isso vai ajudar a tirar o fator de risco, né? A gente sabe que, às vezes, mesmo a gente fazendo tudo certinho,
com o envelhecimento vai ter aquele prejuízo ali, mas sabe-se já que essas doenças, elas são fatores de risco. Então, quanto antes você conseguir adotar um hábito de vida saudável, que vai diminuir, tá tudo conectado, né? Que vai diminuir a Isso. diabetes. Então, ou então, poxa, fui diagnosticado com diabetes, se comprometer a fazer o tratamento, se comprometer a controlar essa diabetes, tudo isso vai diminuir ou vai desacelerar, vai diminuir o fator de risco de Isso. você ter esses problemas no futuro. Eu sempre falo que é sobreviver mais, porém sobreviver melhor. E aí muitas pessoas acham, ainda tem aquele pensamento antigo, de enxergar a pessoa de forma segmentada. Então, um coração, um cérebro, rins, quando na verdade está tudo interligado. Então, a aterosclerose, que é essa formação de placas de entupimento nos vasos, ela não acontece só no coração, ela acontece no cérebro, na perna, ela acontece, inclusive, na parte da circulação que vai fazer a nossa audição funcionar. Tudo está muito interligado. Interligado. Assim, já tem, principalmente diabetes e doença cardiovascular em geral, tem uma associação, assim, bem clara, sabe? Você quer ver o que eu fico louca? É a pessoa que tem um colesterol alto ao longo da vida e não aceita tomar a estatina. Gente, as estatinas é uma revolução, assim, na medicina, no tratamento do ser humano, porque a gente sabe que o controle do colesterol, especialmente do LDL, vai diminuir toda essa inflamação e esse processo de aterosclerose que acelera o seu envelhecimento, que leva você a ter um infarto, um AVC, uma audição ruim, um desequilíbrio. Então, sejam espertos, tá? Procurem ter um estilo de vida que seja saudável, mas ao mesmo tempo, eu não acredito nesse negócio do wellness, da paranoia de você ter que medir tudo, mas eu acredito sobre um estilo de vida que seja autossustentável. Com certeza, não adianta você achar que vai mudar da noite pro dia e vai virar a pessoa mais fitness do mundo, assim, mas você tem que ter um estilo de vida e quanto antes você começar, melhor. Foi até um grande incentivo para mim, né? Sim. Começar exercício físico esses dias, que eu percebi que quanto mais eu demorava para começar, mais difícil ia ficar e mais difícil ia ser de incluir aqueles hábitos no meu dia a dia. Isso, essa história, gente, que melhora depois, é tudo conversa, tá? Vocês estão aí fazendo a faculdade. Não. Na verdade, a gente gerencia melhor o tempo, mas as responsabilidades, elas só aumentam. E a importância de ter alguém do seu lado para, assim, ajudar você nesse processo, né? Um profissional que seja capacitado. Porque, por exemplo, essa questão do colesterol, muitas vezes é uma coisa meio silenciosa, né? O paciente, que muitas vezes não é obeso, mas tem um colesterol alterado, mas não altera a vida dele, no dia a dia ali ele faz tudo normal, ele não está incomodado com ser obeso, alguma coisa assim. Então ele acha que ele não precisa acompanhar aquilo, que ele não precisa tomar aquela medicação. Então essas doenças silenciosas que a pessoa parece que está tudo bem, são muito mais difíceis da gente conseguir controlar. De ter a adesão ali do paciente, né? Com certeza. Eu acho que a gente vai finalizando por aqui. Eu fico muito feliz, contente e honrada de ter você como parceira, a Raíssa vocês não conhecem, gente. A gente se conheceu em um plantão e nós ficamos amigas porque é o sangue nordestino aqui que bateu, não é? Os nordestinos desse alucinam, né? Então, assim, uma pessoa de extrema competência técnica e de extrema competência humana, que é o que a gente procura aqui na Alas. Então, muito obrigada por ter vindo. Agradeço pelo convite. Coloca aqui, fala onde as pessoas podem te achar. Pela Alice, obviamente. Obviamente, estou aqui com a Andresa na Alice. E também pelo Instagram, né? É o DRA, que é doutora.raissalbuquerque. E eu estou sempre, assim, sou mais feliz, mais do que aberta de responder perguntas, de tirar dúvidas. E acho que a nossa missão como médica é essa aqui, que você está fazendo aqui agora. De pegar o conhecimento que a gente tem e tornar ele acessível para os pacientes, convidar os pacientes a serem ativos nesse processo deles de saúde, de doença, entender cada pedaço, porque o que a gente vê por aí é muita desinformação, né? As pessoas falam o que quer e muita gente a gente acha às vezes que está falando óbvio. Isso, mas não é o óbvio. Não é o óbvio. Muita gente óbvio não só pra gente. Muita gente nunca escutou aquela informação e cada pessoa que você consegue plantar uma sementinha ali de se incomodar com
qualquer coisa que escuta por aí, procurar uma informação de verdade, uma informação boa, eu acho que é super válido. Então, meu Instagram tá aberto, estou E aqui a da também. clínica também. É, Então, gente, aqui é a Geriatria para o Mundo, tá certo? Se você gostou do Pod Alice, indica para os amigos. Se você não gostou, indica para os inimigos. E a gente se vê no próximo episódio. tchau.